Essa semana, uma notícia local, ela provocou uma grande comoção na rede social. Uma notícia da nossa cidade que repercutiu, evidentemente, primeiro nos meios jornalísticos e isso depois na rede social. Trata-se de um adolescente de 14 anos que tirou a sua própria vida. Você vê a foto daquele menino e vê e lê aquela notícia horrível de que ele se enforcou. É algo que não tem como passar batido, né? 14 anos, adolescente. E essa notícia, ela reacende uma reflexão sobre isso. Por que é cada vez maior o número de suicídios? O Brasil é o 8º país com maior número de suicídios no mundo. Os dados do Ministério da Saúde mostram que houve um aumento de mais de 10% nos últimos anos no número de pessoas que tiraram a sua própria vida. Ainda segundo estatísticas do Ministério da Saúde, isso é muito forte. A cada 45 minutos uma pessoa se mata no Brasil. Desde quando nós estamos aqui, só você imaginar, se a gente fica 2 horas aqui, 2 pessoas, mais do que isso pela média, tiram a sua vida. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens, principalmente. A primeira são os acidentes, a segunda, o suicídio. E pesquisas mostram que os motivos desses suicídios são variados. São decepções, são problemas com difícil solução. E eu poderia resumir isso numa só frase. A grande parte tira a sua vida porque não tem mais perspectiva. Eu vou repetir. Perspectiva. Falta de perspectiva, ela tem matado muitas pessoas. Sabe, e nós como igreja, nós como a noiva de Deus, nós temos um papel fundamental numa geração sem perspectiva. Nós temos um papel de indicar o norte, de mostrar o caminho, de encorajar. Desde que eu saí da EPTV, desde que eu deixei o jornalismo e eu passei a falar de Deus, escrever mensagens na minha rede social, eu tenho quase 100 mil seguidores ou mais que isso. Eu sempre recebo mensagens de pessoas querendo tirar a própria vida. Isso é muito comum. E quantas delas, para a glória de Deus, através da palavra de Deus, eu consegui direcionar pela misericórdia, pela graça de Jesus e tirar da cabeça daquela pessoa a ideia de que ela tinha que se matar. Algumas que a gente não tem nem ideia. Recentemente não, já faz um tempo, quem lembra aqui, lá no encontro de encorajamento, uma mulher pediu para dar um testemunho, lembra disso? E ela disse assim, olha, queria agradecer porque um dia eu falava com o Juliano pelo Facebook e aquele dia eu ia me matar, eu ia tirar minha vida. E ela falou isso, ele falou uma palavra para mim, aquela palavra me fez mudar de ideia, me arrependi. E ela estava lá louvando a Deus. E aí eu fiquei curioso, porque eu falei, eu não me lembrava disso. Eu fui procurar, peguei o nome dele e fui lá ver. E ela não tinha dito para mim que ela ia se matar. Ela simplesmente disse que estava desesperada. Mas olha como que é. Ela ia tirar a própria vida. E quantas pessoas, querido, que estão hoje mortas por dentro, porque não tem uma perspectiva. A nossa morte, ela começa quando a nossa fé morre, guarda isso. A nossa morte começa quando a nossa fé, ela morre primeiro. Porque sem fé você não vê além de um rio de impossibilidades. Imagine um rio. Eu uso a figura do rio porque
eu tenho dificuldade de nadar, a gente estava conversando sobre isso no começo do culto com algumas pessoas que vão para a praia. Eu falei, que legal, né? A Cíntia acabou de voltar da praia, que legal, mas eu não sei nadar. Então, quando eu vejo um rio, eu vejo algo impossível para mim. Então, agora eu queria que você traduzisse isso, trouxesse isso para a sua vida, porque quando a nossa fé, ela está tão fraca, ela está tão morta, é como se a gente não conseguisse enxergar além do rio. Digamos que depois do rio existe uma terra, uma promessa para você. Mas às vezes a gente barra naquela água onde a gente não consegue mais transpor, passar isso. Eu queria que você pensasse, você já esteve diante de um rio assim? Talvez você esteja hoje diante de um rio assim. E aí você tem 3 opções diante de um rio de impossibilidades. A primeira delas é voltar, a segunda é permanecer onde você está, e a terceira é atravessar, é avançar. Sabe, voltar é algo terrível, porque para algumas pessoas o melhor é voltar, só que elas às vezes não entendem, e eu conheço muitas pessoas assim, que dizem assim, porque lá na época em que eu trabalhava, como eu queria voltar, porque na época em que, só que elas se esqueceram que essa memória daquilo que um dia foi, está dentro de uma caixa equivocada, e que não tem como você voltar. Porque mesmo que você volte àquela realidade que um dia você estava, você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. A gente tem constante mudança. Então, se você mudou e voltar para aquele lugar onde um dia você esteve e desejou hoje voltar, você vai se frustrar e se decepcionar ainda mais. Porque você vai perceber, talvez o lugar esteja o mesmo, mas você já não está mais. Você já mudou. Então, o passado, não queira voltar. Por mais que ele tenha sido bom, por mais que ele tenha marcado a sua vida, não queira voltar. O segundo grupo é aquele grupo que chega diante da terra, diante do rio, e se contenta com ele. Tá bom com a brisa. Eu estou pisando na areia molhada, tá bom, eu não preciso atravessar, aqui para mim tá bom. São aquelas pessoas que só ficam imaginando como seria se tivesse passado, mas não passa. E aí a coisa mais frustrante do mundo é você chegar no final da sua vida e pensar assim, eu poderia ter atravessado, eu poderia ter vivido, eu poderia ter mergulhado, eu poderia ter vivido uma outra realidade, mas você não foi. Por quê? Porque você teve medo. Então você se acomodou, então você ficou. E você olha simplesmente o rio e olha para as pessoas que estão indo, às vezes até critica elas. Diz, ele é louco, ele não sabe o que vai encontrar lá. Mas na verdade, você queria ir, mas não vai. Se acomodou, ficou onde está. Sabe, isso é terrível porque são aqueles que encontram a porta, mas não têm coragem de abrir a porta. Aqueles que nadam, não, mas morrem na praia, sem mesmo nadar. Agora, é sobre esse terceiro grupo que eu quero falar aqui hoje. Sobre essa terceira possibilidade. Porque o fim, guarde isso, ele é determinado pela nossa visão. O fim é determinado pela nossa forma de enxergar. Sabe, aqueles que enxergam além do rio, eles não voltam e eles nem permanecem onde eles estão. Eles vão além, sabe por quê? Porque eles sabem que depois da água, o cenário é outro. Eles sabem que após existe algo esperando. Não importa se os montes, não importa se existem montanhas que estão encobrindo a recompensa. Eles acreditam numa promessa maior. É claro que os desafios, eles existem, os desafios são grandes. É preciso dar o primeiro passo. É preciso querer atravessar o rio. E é sobre isso que eu quero falar, sobre uma passagem muito semelhante a isso. Imagine 2 milhões de pessoas, segundo os historiadores, os teólogos, era mais ou menos essa a quantidade de pessoas de Israel.
Esse povo já tinha passado 40 anos no deserto, depois de terem sido tirados embaixo de tantos milagres. O mar já tinha se aberto, tantas coisas Deus fez, mas agora eles estão diante da terra, estão diante daquela promessa que Deus havia feito lá para Abraão, o patriarca, o pai da fé, que passou para Isaac, que passou para Jacó, que passou para as tribos, e eles ali durante todo o tempo no Egito, 400 anos, mantidos como escravos. Mas aí o Senhor vai lá, levanta Moisés, tira eles. Moisés aqui já tinha morrido. O nome do comandante era Josué. E eles estavam diante da terra prometida. Mas no meio havia um rio. Um rio chamado Jordão. E esse rio era praticamente impossível de ser atravessado naquele momento. Por que naquele momento? O Rio Jordão não é um rio tão profundo onde eles estavam. O Rio Jordão não é um rio tão impetuoso onde eles estavam, e onde eles estavam era próximo a Jericó. Eles iam atravessar para conquistar Jericó, eu quero que você se lembre disso. Mas o período em que eles chegaram ali era um período que transformava aquele momento, aquele rio, num rio totalmente perigoso e diferente. Era primavera. É a terceira quinta-feira que eu falo sobre a primavera. Primeira, eu falei sobre as chuvas da primavera que vem para trazer a colheita. A semana passada eu falei sobre as lutas da primavera, as lutas que nós devemos lutar. E hoje eu queria chamar a atenção porque às vezes a primavera vem para dificultar algumas coisas. Porque o sol da primavera faz com que o gelo, a neve do Hermon, montanha, ela derreta e essa neve vai descendo em forma de água. E isso torna, ali onde eles estavam, o rio fica cheio, torna difícil, o rio fica impetuoso, há uma correnteza forte. Isso era impossível 2 milhões de pessoas atravessarem, porque eu quero que você imagine que dentro desse número não havia apenas homens, mas famílias inteiras, crianças, mulheres, animais, tudo. Eles precisavam atravessar. Eles estavam diante de uma impossibilidade. Ela é obra-prima nas mãos de Deus. Às vezes Deus permite a gente chegar diante de um rio e às vezes piorar a situação. Já aconteceu isso com você? Você fala assim, nossa, mas tudo de uma vez? Parece que vem tudo de uma vez só. Aí complica tudo. Aí você fala, não acredito. Não, porque se ele tivesse, o rio não era problema, se não tivesse cheio, passava. Você fala, eu tinha que chegar aqui justamente na época da primavera. Às vezes você traz isso para a sua vida e fala, não, tudo de uma vez só. E às vezes Deus permite a gente chegar diante de um caos assim, de uma situação assim, porque Ele ama trabalhar na impossibilidade. A impossibilidade é o que glorifica o nome dEle. Porque nós sabemos que para Deus nada é impossível. Vamos ler o texto? Josué, capítulo 3. A partir do versículo 1, você pode acompanhar aí em cima. Diz assim o texto: de manhã, bem cedo, preste atenção nos detalhes, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã
o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. A colheita era onde? Era que estação? Primavera. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Feche seus olhos. Deus, no nome de Jesus, nos dê uma perspectiva nessa noite. Senhor, não deixe os nossos corações mortos, a nossa fé morrer. Fala conosco através dessa palavra tremenda, maravilhosa, que o Senhor possa aplicar isso a cada coração, abrindo o entendimento para que as pessoas nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Pelo poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu acho maravilhoso esse texto, porque o texto começa dizendo que eles saíram de uma cidade chamada Sitim. Lembra? Essa cidade foi quando Josué chamou 2 espias e mandou esses espias, no capítulo 2, um capítulo anterior, lá para Jericó. Jericó era habitada pelos cananeus e tinha suas muralhas imponentes, era uma fortaleza, e ele manda esses 2 espiões até Jericó para ver como era. E a Bíblia diz que eles ficaram ali em Sitim durante um tempo. Mas o capítulo 3 começa dizendo que eles deixaram Sitim e eles foram para o Jordão. Eles foram para as margens do Jordão. E ali, queridos, eles acamparam. Presta bem atenção, porque enquanto eu lia isso, o Espírito ministrava ao meu coração de uma forma muito intencional. E eu quero que você imagine a cena. Deus tira eles de uma cidade, leva eles para a frente do Jordão. E a Bíblia diz que 3 dias depois, 3 dias, os oficiais saíram dando uma ordem, a ordem que era de Deus. Mas eu queria que você imaginasse esses 3 dias. Eles ficaram 3 dias, frente a frente com o Jordão. E imaginando como que eles iriam atravessar, eles ainda não tinham a revelação e o comando do que ia acontecer. Essa geração era uma geração nova, lembrando que os pais morreram no deserto. Os pais, aqueles que saíram do Egito, eles não confiaram no Senhor e eles morreram no deserto. Ali não, ali é uma nova geração. São os filhos, muitos deles nasceram no próprio deserto. Muitos deles, nos capítulos seguintes, eles tiveram que ser circuncidados, porque eles ainda não tinham sido circuncidados. Todos os que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas eles não. A circuncisão fazia parte da aliança de Deus com Abraão, lá no começo. Querido, entenda isso. Eles ficaram 3 dias de frente da impossibilidade, frente a frente. Uau! Às vezes, presta atenção, Deus, Ele nos leva para a frente da impossibilidade e nos deixa lá, para a gente encarar o nosso problema. Olha que coisa louca. Deus não podia tirar eles de Sitim e já levar direto para lá e já atravessar e fazer tudo o que tinha que fazer? Não. Mas Ele deixou o povo olhando para aquilo que era impossível. Talvez hoje você esteja vivendo um momento assim. Eu vivo esse momento.
Aliás, assim, é difícil achar um momento da minha vida que eu não estive frente a frente com o impossível. Eu sempre olhei para o impossível. E quando você olha para o impossível e para aquilo que é impossível para você hoje, entenda que não foi a vida ou o fracasso que te levou lá, mas foi Deus. Foi Deus. Deus levou o povo dele lá e deixou em frente com aquilo que era impossível. E você sabe qual que é a maior aula que Deus quer nos ensinar? Ele não é apenas Pai, Ele não é apenas nosso Senhor, mas Ele é aquele mestre, aquele que nos ensina. E às vezes Ele coloca a gente diante do impossível, porque essa é uma aula preciosa de humildade para o nosso coração. Ele não coloca você para encarar o seu problema, e o meu discurso não é esse. Você tem que encarar o seu problema de frente e lutar com as suas próprias forças. Tem hora que você vai ter que ter disposição, mas não é essa hora. Essa hora é que você encara aquilo que é impossível para você, e o seu coração, ele vai quebrando todas as escamas da soberba, ao ponto de que ele vai se tornando humilde. Humilde ao ponto de identificar que é impossível mesmo você atravessar esse rio. Querido, quem nunca passou por isso? Talvez você esteja vivendo isso agora. Você olha para a sua vida e você fala assim, ó, eu estou aqui de frente a esse problema, talvez não são 3 dias, talvez são 3 anos, talvez são 3 meses, talvez você já esteja de frente desse problema há muito tempo. Eu queria que você olhasse para esse problema de uma forma diferente. Não batendo no seu peito e dizer assim, eu vou atravessar isso no braço. Eu vou fazer uma jangadinha, um barquinho e vou atravessar. Mas entendendo que você só vai atravessar com Deus. É ter o nosso coração moldado por Ele. Nos render e olhar para tudo aquilo e falar assim, eu não vou, não consigo sozinho. Não passo. Aí veio a ordem dos oficiais. A Bíblia diz que 3 dias depois de encarar aquele problema, de entender, os oficiais foram passando por todo o acampamento e vieram com a seguinte frase: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus. Escute isso. Olha o que eles falavam. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Uau! Eu acho isso tremendo. Porque 3 dias, olhando para a impossibilidade, aí vem a palavra. A palavra seguinte, como ele começa? Quando virem a arca da aliança. Está dizendo assim, é mudança de visão. O que está querendo dizer aqui, ó, é o momento da gente tirar os olhos daquilo que é impossível e olhar para Deus. A arca de Deus, a arca da aliança, o pessoal do discipulado já tem aprendido isso. A arca tinha o que dentro, gente? A arca tinha que a lei, as tábuas, os mandamentos, sim ou não? Sim. Tinha a vara de Arão, aquela única vara que floresceu, e tinha um pote do maná. Mas muito mais do que isso, a arca representava a presença de Deus. Se a arca não fosse, o povo não podia ir. Vocês já ouviram pregar sobre isso? Sobre derrotas do exército que não levaram a arca. E esse povo mesmo, um pouquinho para frente, lembra que você pregou sobre isso? Eles perderam uma guerra porque eles não levaram a arca. A arca é a presença de Deus. Aqui é tremendo isso, porque o que Deus está falando é o seguinte: a ordem para o povo é, quando passar a arca, olhem para a arca. Isso é fantástico. Querido, porque muitas vezes a gente se acostuma tanto com a impossibilidade, os nossos olhos ficam tão fixos no problema que a gente não consegue ver outra coisa. Escute isso. Deus colocou diante de você
ou você diante da impossibilidade, só para você entender que você não pode. Mas, por favor, quando a presença dele passar, olhe para ela. Olhe para Deus, tira os seus olhos do impossível e olha para Deus. Talvez você já esteja vivendo esse momento. Talvez você precisa hoje tirar os olhos da impossibilidade e olhar para a arca, olhar para a presença, olhar para Deus. É para Ele. Passou. E aí o que é legal, não é só olhar. O texto diz assim, que eles deveriam sair da posição. Meu querido, olha para mim. Quando você olha para Deus, você tem que dar uma resposta. Quando você olha para o Senhor, quando você olha para a presença dEle, quando a presença dEle vem sobre nós, é para te tirar daquele lugar que você está plantado. Saia daquele lugar, saia dessa posição e faça o quê? Diz o texto, siga a presença. Talvez você esteja parado no lugar, a presença está passando e você ainda não percebeu, ou até percebeu a presença e disse, eu vi. Saia desse lugar onde você está. Sai desse lugar de vitimização, sai desse lugar que você não consegue enxergar além. Siga Ele. O texto que nós lemos diz que o povo desmontou o acampamento. Uau, isso é demais. Querido, você tem ideia do que é isso? 2 milhões de pessoas chegaram, montaram acampamento. Aí eles tiveram que desmontar. E desmontar o acampamento significa muita coisa. Isso é fé. É entender que você não vai voltar mais para aquela barraca. É entender que Deus quer que você atravesse, que aquela barraca já não serve mais para você. Então você pega aquela barraca, aquele lugar e leva. O que eu estou falando com isso? É não ter o plano B. Não existe o plano B. Eu, durante muito tempo, eu achava que isso que está acontecendo hoje era o plano B. Eu falava assim, Deus... E quando eu entendi que, na verdade, ele não era o plano B, ele era o plano. Ele era o único plano. O plano era me usar da forma como ele tem me usado, e não para transmitir notícias como um jornalista. Esse era o plano. As pessoas dizem assim, o plano B virou o plano A. Não, esse era o plano. E não tem volta. Desmontar as barracas é como se você tivesse passado por uma ponte e queimasse a ponte, para você não ter que voltar. Desmontar a barraca quer dizer, eu estou pronto. Estou pronto para o novo, eu estou pronto para a promessa, eu estou pronto para aquilo que o Senhor tem para mostrar para mim. Porque quando nós deixamos a barraca montada, é que a gente não confia. Quer dizer, se não der certo, se Deus não fizer alguma coisa para eu atravessar esse rio de impossibilidade, eu volto para a barraca. Infelizmente, quantas pessoas voltaram para a barraca? Eu conheço muitas pessoas que não se lançaram de verdade naquilo que Deus tinha de novo para elas. Eu sei que é um desafio, querido. Eu sei que é um desafio porque quando você tem que desmontar a barraca, nada aconteceu ainda. Nada. Você tem que desmontar acreditando no que ainda vai acontecer. Por isso que fé é um negócio louco. Você acha que isso é normal? Você fecha o olho, ora. Vamos pensar, vamos raciocinar. Isso não é um negócio normal. A gente acredita naquilo que os olhos não podem ver, cara. Então assim, ou a gente decide levar a vida no sobrenatural, ou a gente vive no natural. E o sobrenatural exige que você desmonte a barraca. Que você esteja pronto para seguir. Para queimar as pontes. O texto diz assim: desse modo vocês saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Eu acho isso tremendo. A arca ficava a 900 metros e eles ficavam distantes. Não é porque eles não podiam simplesmente ficar perto da arca,
É porque era muita gente. Imagina comigo, 2 milhões de pessoas. Olha aqui. Então você imagina 2 milhões de pessoas. E se a arca está colada, aquele que está lá atrás não vê. E aí corre um risco. Eu me lembro de uma corrida que teve aqui em São Carlos. E uma pessoa virou errado. Você lembra disso? Foi agora recentemente, uns 2 anos. Uma pessoa virou errado, não acompanhou o trajeto. Quem estava atrás, logo atrás, seguiu ele. Acabou com a prova, porque imagina, a prova inteira, todo mundo virou, aí aqueles foi virando, não tinha nada a ver. Uma pessoa errou o caminho, todo mundo foi. É um seguindo o outro. Então, quando a arca está lá na frente, não tinha esse perigo. Porque olha o que o texto está dizendo assim, olha, pois vocês nunca passaram por lá. Uau! E vocês saberão que caminho seguir. Queridos, Deus, Ele quer nos levar por lugares onde nós nunca fomos. E para você ir para o lugar onde você nunca foi, você precisa dele. Você precisa saber como seguir. Agora, se você está acostumado com a sua vidinha e você quer ficar na barraquinha, beleza, fica lá. Agora, se você está querendo ver o que os seus olhos não viram, ouvir o que os seus ouvidos não ouviram, e experimentar o que o seu coração ainda não experimentou, siga. O que eu acho fantástico de Deus, querido, Ele não conhece, a gente não conhece, mas Ele conhece o caminho. Juliano, traduz para mim, o amanhã, por exemplo, quem é que pode conhecer o amanhã? Você conhece o caminho do amanhã? Você conhece o amanhã? Por mais que você faça planos de que minha vida vai ser assim, 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 amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, querido, você nunca esteve lá, ou esteve? De volta para o futuro. Cabelão. Você nunca esteve no amanhã. Mas Deus já. Ele conhece o amanhã, Ele conhece todos os dias desse ano que ainda faltam para nós. Ele conhece tudo. É isso que é demais. O amanhã é um lugar onde nós nunca fomos, mas Deus já foi. É por isso que nós temos que seguir Ele. Eu não sei o que me aguarda amanhã, mas eu sei que se eu estou seguindo Ele, é o melhor. É o melhor. Não tem como você seguir Deus, querido, e esperar uma coisa ruim. Sabia! Isso me aconteceu porque eu estou seguindo Deus. Aí, não, querido. Se aconteceu uma coisa ruim e você agiu dessa forma, é porque você não estava seguindo Ele. Não estou dizendo que o caminho com Deus seja um caminho fácil. Mas há uma promessa. Eu quero que você se lembre disso. Eles tinham que atravessar o Jordão, mas depois que atravessasse o Jordão, havia uma promessa. Você crê na promessa de Deus? Querido, eu creio. Às vezes eu me vejo diante do Jordão, às vezes eu falo, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer, mas eu sei que é uma promessa. Você entende, né, equipe? Eu vou atravessar. Porque eu sei que depois tem uma terra prometida. Oh, meu Deus! Tem uma terra prometida. Eu vou atravessar. E às vezes Ele coloca a gente para a gente falar assim, eu não consigo mesmo. Sozinho eu não sei o que fazer. Então o que nós temos que fazer? Ficar atento. Tirar os olhos da impossibilidade, olhar para Ele, seguir Ele, andar com Ele. Porque é um caminho que a gente nunca teve antes. O pastoreio para mim é um caminho que eu nunca estive. Eu nunca andei por ele antes. O que eu estou fazendo hoje eu nunca fiz antes. Eu preciso dele. Ele já esteve lá na frente. Ele já viu tudo. Ele sabe o que é. É por isso que eu ando com ele. E falo, Deus, me mostra porque eu não sei. Aí você fala assim, tá, Juliana, mas e eu? O que eu vou fazer? Eu não preciso fazer nada? Querido, você não entende. O texto diz assim que Josué deu uma ordem para o povo, ordenou o povo. Qual essa ordem demais? Ele disse o quê? Santifiquem-se, pois amanhã
o Senhor fará maravilhas entre vocês. Cara, quem quer santificar, sabendo que amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Você sabe o que era a santificação? Uma pessoa que não era santificada ali, ela estava impura porque ela tinha tocado naquilo que ela não deveria tocar. Por exemplo, aqueles que tocavam em cadáveres, por exemplo, eles eram considerados impuros, eles precisavam ser limpos, ser santificados. Existem tantas coisas, mas a principal delas, assim, a santificação é a separação. Tipo, separa seu coração, se consagra. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe milagre sem a santificação. E não se trata de um esforço nosso e por isso o milagre acontecer. É porque se você estiver sujo, quando o milagre acontecer, você vai sujar um milagre. Uau! A santificação te prepara para receber o que Deus tem para você. A santificação não é que seja algo que vai te levar, e é um esforço, me santifiquei e por isso aconteceu o milagre. Porque tem muita gente assim, né? Tem gente que fala assim, o milagre aconteceu porque eu paguei o preço, porque eu me santifiquei. Não. A santificação é para eu estar preparado, para quando Deus fizer, aquele que está separado entende que foi Deus, não foi ele. Agora, se você está com o coração impuro, se você está... acontece, você nem percebe o que aconteceu. E se percebe, você dá glória para outro. Ou você pega aquela bênção e transforma ela numa maldição. Isso é tão real. Por isso nós precisamos separar, limpar o nosso coração, sabe? Buscar no Senhor. Porque até a santificação não depende exclusivamente de nós. Nós precisamos dele. De dizer, Espírito Santo, vem aqui, vem trabalhar, vem tirar. Porque existe uma mágoa aqui no meu coração. De repente você quer uma coisa, existe uma mágoa no seu coração. Quando você consegue essa coisa, você vai humilhar aquele que te faz sofrer. Você entende isso? Ai, Deus, me promove no meu trabalho. Só que você tem um negócio aqui que você olha para aquela pessoa que hoje está na chefia, você fala assim, se eu pudesse eu matava. Aí Deus te promove. Aí a primeira coisa que você faz, você fala assim, agora é a minha vez. O que você está fazendo hoje? Aí você joga um monte de coisa, conta para mim. É absurdo, né? Isso acontece muito em política, sabia? Principalmente em cidade pequena. Cardoso tinha muito isso. Grupo A, grupo B. Aí o grupo A ganhou. Aí ele entra e aqueles que antes na política brigavam começam a menosprezar os outros. Eu me lembro de uma época em Cardoso que o prefeito ganhou e colocou funcionários, eles ficavam sentados no banco sem poder fazer nada. Falei assim, fica aí. O cara, você imagina, o cara é motorista. Aí só que ele foi contra na eleição. Aí ele ganhou. Aí ele falou assim, você foi contra? Então você vai ficar sentadinho aí. Agora, pensa a humilhação do cara. O cara, motorista, mas porque foi contra, agora vai ter que ficar sentado durante todo o expediente. Primeiro, é crime, desperdício de dinheiro público. Hoje, eu espero que isso não aconteça mais. Mas sempre tem aquela vingança. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Você entende porque muitas vezes, querido, a santificação é a preparação para você? Deus, faz essa igreja acontecer e ser a maior. Se o meu coração estiver preparado, eu vou começar a dizer para as pessoas, você viu como a nossa igreja é? E eu vou achar que a minha igreja é a igreja, e que isso, que... Para! De entender que é Ele que faz. É estar pronto para receber. Santifique, porque amanhã Deus vai te usar. Santifique-se, porque amanhã Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Santifique-se, porque amanhã você vai ver maravilhas acontecendo.
E a Bíblia diz que assim que os sacerdotes tocaram na água, quando eles pisaram na água, a Bíblia diz o quê? Que a correnteza parou. Só que você percebe que a correnteza parou e diz assim, numa cidade próxima, parou lá. Não foi um negócio assim, tocou, foi... Tocou, parou lá, até que foi secando. Às vezes a pessoa toca, não aconteceu nada, ela volta, dá o primeiro passo e continua. Sabe o que acontece muitas vezes, querido? A pessoa está no caminho certo, ela está dando passo, mas ela ainda não está vendo a mudança, ela retrocede. Quantas pessoas começam a servir ao Senhor, começam a buscar o Senhor, estão firmes, mas elas deram o primeiro passo. A hora que elas entenderam, elas deram o primeiro passo, mas aí, não é que Deus ainda não fez, Ele fez lá, é que a correnteza está lá, e ela tem que parar aqui, ela para, a pessoa para, é um passo para frente e 2 para trás, não é isso que Deus nos chamou para fazer, e para isso você precisa ter fé, porque eu repito, as circunstâncias não mudaram aparentemente, mas elas mudaram, porque o texto diz isso, que a correnteza parou quando eles tocaram. Deu o primeiro passo, mas deu o segundo também, deu o terceiro também, deu o quarto também, e continue firme, porque o primeiro passo, querido, ele não tem que estar baseado na nossa visão, nas circunstâncias, ele tem que estar baseado numa palavra, e a palavra foi, se você ler o capítulo 3 inteiro, que quando eles tocassem na água, a correnteza ia parar. Eles já sabiam o que ia acontecer. Olha para mim, ande pela palavra e não simplesmente pelo que você está vendo. Palavra. Você tem uma palavra, ande nela. Fica firme nela. Prossiga nela. Olha o que o texto diz. Em Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim, olha, se quiserdes e me ouvirdes, presta atenção, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É Deus dizendo assim, continua, porque lá tem fruto que vocês nunca viram, porque lá naquela terra tem algo que eu havia prometido. E a Bíblia diz que a arca, para a gente encerrar, a arca, ela ficou no meio do Jordão, até que todos passassem. Uau! Querido, Deus não é aquele que só te coloca no caminho e te abandona, Ele vai com você até você terminar, e você chegar onde você quer, onde Ele quer que você chegue. A presença de Deus é em todo tempo, até você estar lá na ponta. E a conclusão disso é maravilhosa, porque Deus deu uma ordem. Josué, levanta 12 homens das tribos e pegue uma pedra no meio do Jordão e leve. Faça um altar. Na verdade era um memorial. Olha o que o texto diz. Josué capítulo 4, versículo 20 e 22 diz assim, em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras retiradas do Jordão, lá do fundo, que eles passaram, não tinha água, pisaram as pedras. Disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Uau! Querido, Deus diz assim, olha, pega aquilo que vocês pisaram, aquelas pedras que tem lá no fundo, faça um memorial. Sabe o que está querendo dizer? Aquela impossibilidade serviu de testemunho para gerações, e nós estamos falando disso hoje. A impossibilidade serviu de testemunho, dizendo assim, olha, está vendo essas pedras aí? O povo passou por cima delas, ou seja, o povo passou em cima daquilo que era impossível.
e deixou aquilo para ser uma lembrança. Lembrança, olha, borboletinha. Se não fosse igreja, eu ia falar, é sorte. Não. Tem gente assim, né? Olha aqui para mim. Entenda isso. Nós não podemos esquecer. Sabe por que às vezes você está diante de uma coisa tão impossível? Porque quando Deus fizer, isso vai ser um memorial para as próximas gerações. Isso vai ser uma marca. Seus netos vão dizer assim, a minha avó. Os seus tataranetos vão dizer assim, o meu tataravô, Edmir. Você entende isso? Mas é preciso entender de verdade. Fica de pé. Coloque a mão no seu coração agora. Vamos orar ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós estamos, cada um aqui, diante de uma impossibilidade, eu não tenho dúvida disso. Porque eu sei que a Tua palavra ela não volta vazia e ela não veio à toa. E que essa palavra seja para nós também um memorial. Por isso nós queremos entender hoje, Jesus, e declarar diante de Ti que nós não somos capazes de atravessar esse rio de impossibilidades sozinhos. O nosso coração está diante de Ti, Jesus, reconhecendo que sem o Senhor a gente não vai. Por isso, meu Deus, nós queremos agora desviar o nosso olhar, tirar os nossos olhos, Deus, daquilo que é impossível e olhar para o Senhor, para a Tua presença, porque eu creio que ela passou aqui hoje. Ela não apenas passou, ela está aqui hoje. Ela se move aqui no nosso meio. Ela está dentro de nós. Que nós possamos olhar para o Senhor. Porque quando a gente olha para aquela presença que muda tudo, a gente entende que a gente precisa sair do lugar onde a gente está. Deixar a nossa posição. Deixar a nossa posição de incredulidade, de crítica, e de ir para um lugar onde nós nunca fomos, um lugar que nós nunca experimentamos. Por isso nós queremos Te seguir, porque assim o Senhor vai dizer onde nós devemos ir. Ah, Jesus, nós queremos nos santificar, santifica-nos, Espírito, prepara o nosso coração, limpa o nosso coração para a missão que o Senhor tem para nós, para aquilo que o Senhor tem para oferecer para as nossas vidas, para a promessa. Prepara o nosso coração para a promessa, para que quando a promessa chegar, ou a gente chegar diante da promessa, nós não transformemos a bênção em maldição. Santifica-nos, Deus. Nós queremos dar o primeiro passo hoje, baseado na Tua palavra, mesmo que as coisas ainda não tenham mudado, mesmo que as circunstâncias sejam as mesmas diante dos nossos olhos, nós já sabemos que o Senhor já está agindo num ponto desse rio, e aquilo que estava vindo com muita velocidade parou, e nós vamos pisar sobre o impossível. Nós vamos atravessar, porque a Tua presença nos garante, até que todos nós, toda a nossa família, tudo que é nosso, ultrapasse a linha do impossível e chegue onde o Senhor quer que a gente chegue. Pai, nós não queremos esquecer isso. Que isso se torne um memorial. Que isso se torne um memorial para as nossas gerações. Senhor, o impossível se tornando possível, para que todos vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor é grande e que não existe Deus além de Ti. Um
um Deus que conduz os teus filhos até a tua promessa. No nome de Jesus, nós celebramos, tomamos posse dessa nova perspectiva. Hoje nós vamos sair daqui com uma perspectiva, vendo além do rio, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê nisso, aplauda Ele. Glória a Deus. Deus abençoe.